Nosso assunto desta noite é sobre murmuração. É o pecado da murmuração. Muitos têm o hábito de murmurar e nem imaginam que é um pecado gravíssimo. No Velho Testamento, esse pecado foi punido com a morte, muitas vezes. E nós vamos usar o texto da edição Revista e Atualizada, exatamente porque ele usa o termo murmuração. Agora, os demais textos que não, o texto principal, que está em 1 Coríntios 10, esse nós vamos nos ater à edição Revista e Atualizada. Os demais vamos usar na NVI mesmo. Mas o que é murmuração? O texto diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Essa recomendação nos é dada na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Se você tomar um dicionário, você vai descobrir que murmurar é dizer, é falar em voz baixa. Mas normalmente as pessoas falam em voz baixa porque elas estão falando algo que não é digno de ser dito em alta voz. Então elas dizem baixinho, ou porque estão reclamando, lamentando, né? E ficam às vezes falando consigo mesmos. Mas significa também dizer censurando ou insultando com a sua voz baixa. Significa queixar-se, lastimar-se, significa reclamar, significa resmungar, significa falar mal de alguém, significa apontar faltas, significa formar juízo. As pessoas que murmuram, elas estão julgando umas às outras. Significa contar algo como se fosse um segredo. Falar contra alguém ou contra alguma coisa e ainda criticar. Tudo isso está incluído na murmuração. A NVI traduz esse mesmo texto assim: não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. No deserto, o povo murmurou à boca pequena, ou então abertamente. Ele fez isso, o povo, porque, por exemplo, faltou água. Nós vamos ler agora Êxodo 15, 22 a 25. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho, depois de tê-lo atravessado, até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? O texto diz claramente: o povo começou a reclamar. Você vai dizer, uma reclamação muito justa. Quem está no deserto há 3 dias não tem água? É muito justo. Bom, o texto diz que o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos?
Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Essa expressão, e os colocou à prova, implica em que Deus permite que situações difíceis venham sobre nós, que vão revelar a atitude que temos diante de tais circunstâncias. Como reagimos quando nos vemos em situações que podem nos levar a murmurar, que podem nos levar a reclamar? Porque Deus permite? Para ver. Aliás, não é para Ele ver, Ele naturalmente sabe como é que nós vamos reagir. Mas é para que nós vejamos e depois tomemos a devida tenência para não errar nessa área. Mas no deserto o povo murmurou muitas vezes a boca pequena abertamente porque faltou também comida. Agora, Êxodo 16, de 1 a 4. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, desde depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Veja que novamente a palavra reclamou. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos ao redor das panelas de carne. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Observem o seguinte: todas as vezes que nós murmuramos, nós pomos a culpa em alguém. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Vocês são culpados, por isso nós estamos passando fome aqui. Você nunca deve esquecer-se de uma coisa: sempre que nós apontamos o erro, apontamos para alguém por um erro, eu devo ter a plena certeza de que eu sou quantas vezes culpado? Esse dedo aponta para lá, 3 para cá e um quarto aqui. Eu sou 4 vezes mais culpado que essa pessoa a quem eu estou acusando. Jesus ensinou no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele disse algo que devemos considerar. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir você. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão,
e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Nós falamos mal das outras pessoas para nos justificar. É como se nós estivéssemos dizendo, puxa, fulano é ruim, eu sou ruim, mas ele também é. Ou ele é mais do que eu. É como se eu quisesse compensar as minhas faltas, os meus erros, apontando os erros das outras pessoas. Todo tipo de murmuração é essa, tem esse fundo. Todas as vezes que eu acuso alguém, todas as vezes que eu reclamo de uma situação, eu estou dizendo que a pessoa tem um problema. É verdade, eu tenho também. Ela está dizendo para si mesma, mas olha só o que fulano faz. É como se a culpa do outro trouxesse algum tipo de refrigério para a minha culpa. É como se houvessem dois pratos na balança e eu procuro compensar o peso do meu pecado, acusando o outro, colocando o peso no outro prato da balança. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Diz, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. A prova aqui seria outra, porque o Senhor provaria o povo da seguinte maneira: ele orientaria, como orientou o povo, no sentido de que recolhesse o pão, o maná, durante 6 dias, mas que no 7º dia ele não deveria recolher. Antes, no 6º dia, ele deveria recolher porção dobrada, que desse para o 6º e para o 7º dia. Mas ele só poderia fazer isso no 6º dia, porque se ele fizesse antes, o pão daria bicho, o maná daria bicharia. E nós lemos nas Escrituras que muitos, quando chegou muito antes do 6º dia, ele tentou guardar o pão, o maná, e ele estragou, deu bicho. E muitos, quando não guardaram no 6º dia, quando foi no 7º dia, queriam ter pão e não tinham. Então, dessa forma, o Senhor disse que os poria à prova. Vocês lembram que hoje de manhã nós falamos sobre a importância de seguir a palavra de Deus e não nos desviarmos dela, nem para a direita, nem para a esquerda? A palavra do Senhor é uma só. Então eu não devo ir nem para um lado, nem para o outro. O caminho do Senhor é reto, a palavra dele é clara. E não existe meio termo. No deserto o povo murmurou muitas vezes a boca pequena ou abertamente porque voltou a faltar água. Vamos para o capítulo 17 de Êxodo. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Você é
Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? É interessante que quando nós nos queixamos de um líder, nós estamos pondo o Senhor à prova. Por que o Senhor me deu esse marido? Por que o Senhor me deu esse chefe? Por que o Senhor me deu esse líder? Por que o Senhor me deu A, B, C ou D para estar sobre mim? Por esta razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? É como se eles dissessem: olha, você como líder do povo tem a obrigação de dar água para a gente. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? A reclamação continuou: foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá, significa provação, e Meribá significa rebelião, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Afinal de contas, o Senhor está aqui ou não está? Se o Senhor está, faz alguma coisa. Se o Senhor é Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor permitiu que eu vivesse essa situação? Por que o Senhor permitiu que eu vivesse aquela situação? Nós sabemos que nesse episódio, Moisés perdeu a cabeça, ficou irado contra o povo, e por isso ele ficou privado de ver a terra prometida. Aqui, errou o povo e errou o líder com a atitude do povo. A atitude do povo estava errada, mas a maneira como ele reagiu fez com que ele pecasse diante do povo. Então nós temos que nos lembrar sempre de uma coisa: quando alguém erra, eu não tenho direito de errar. O erro do outro não justifica o meu. Eu não vou errar só porque o outro errou. Alguém me dá um tapa, eu vou dar outro maior no rosto dele. Não é por aí. O líder tem que representar bem o Deus a quem ele serve. Então, se os liderados falham, o líder tem que manter-se na posição dele, representando bem o seu Deus. É um desafio grande para mim e para você que lideramos. No deserto, o povo murmurou muitas vezes a boca pequena ou abertamente, porque teve medo dos gigantes da terra. Naquela noite, é interessante que Deus perdoou quando o povo reclamou da falta de água, perdoou quando reclamou da falta de comida, perdoou quando reclamou muitas vezes novamente porque faltou água. Tudo isso Deus perdoou, mas vai chegar um momento que Deus não vai perdoar. Aqui nesse caso, a coisa vai ficar mais séria.
Então, no deserto, vou repetir, o povo murmurou muitas vezes, a boca pequena ou abertamente, porque teve medo dos gigantes da terra. Em Números capítulo 13, que nós não vamos ver, se você ler, você vai ficar sabendo que narra o fato de que Moisés, sob a orientação de Deus, deveria introduzir o povo na terra prometida. E ele nomeou os líderes do povo para que fossem e examinassem a terra e trouxessem um relatório, para que eles pudessem então estabelecer uma estratégia para possuir a terra que o Senhor havia dado a eles. Seriam os espias. E foram 12 os espias. 10 trouxeram um relatório pessimista, desanimador, só viram os pontos negativos, e os pontos negativos, inúmeras dificuldades que eles teriam que enfrentar. E somente Caleb e Josué viram os pontos positivos e viram que Deus podia dar a eles a vitória. Mas prevaleceu o relatório da maioria. E assim, naquela noite, diz o texto em Números 14, toda a comunidade começou a chorar em voz alta, em função do relatório pessimista que trouxeram. Os 10 dentre os 12. O texto diz: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados pelo despojo de guerra, como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E eles chegaram até a começar a confabular-se uns com os outros para levantar um líder para levá-los de volta para o Egito. O que aconteceu ali foi que, por murmurar, uma geração inteira pereceu ali no deserto. Números 14, 27 a 37 dizem assim: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? É o Senhor falando. Tenho ouvido as queixas destes israelitas murmuradores. Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo que pediram. Eles não disseram que o Senhor nos tinha trazido ali para eles morrerem no deserto? Então o Senhor disse: cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto a seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos. Eles estavam prestes a entrar. Iam ficar no deserto 40 anos até que toda aquela geração morresse. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados
e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão seu fim neste deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele, e ao espalharem um relatório negativo: nós não vamos mesmo, não vai dar certo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra, diz o texto, morreram subitamente de praga perante o Senhor. No deserto, o povo murmurou muitas vezes, a boca pequena, abertamente contra a liderança de Moisés e Arão. Vamos agora para Números 16. Corá, filho de Isaac, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, todos da tribo de Rúben. Eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocaram acima da assembleia do Senhor? A questão aqui é o seguinte: eles estavam reclamando porque Moisés e Arão estavam na liderança. Todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos que não fora Moisés que se colocaram nessa posição. Foi um custo para Deus convencer Moisés a aceitar a liderança do povo. E Arão entrou nessa a pedido de Moisés. Então, eles não estavam ali porque pediram isso, porque queriam isso, porque almejaram isso. Eles foram chamados por Deus. A Bíblia diz que ninguém ocupa essas posições senão quando chamados por Deus. Não é algo que eu posso dizer, eu quero. É o Senhor que chama. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. O que significa essa atitude? É Moisés se humilhando diante de Deus. É Moisés não só se humilhando, mas também clamando a Deus em favor desse povo. Porque viu que a coisa ia ficar feia para o lado deles. Depois de Moisés se humilhar, de prostrar-se com o rosto em terra diante do Senhor, disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence para aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Então vamos ver quem é que o Senhor vai escolher. Vamos deixar o Senhor falar quem é que é o líder. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários. Quem usava incensário eram os filhos de Arão. Arão e os seus filhos eram os únicos que podiam ter um incensário nas mãos, porque quem tinha um incensário nas mãos eram os sacerdotes. Mas vem esses filhos de Corá, que eram levitas também, mas não eram sacerdotes, e eles achavam que eles também tinham o direito de fazer isso. Então vocês tragam
preparem incensários e venham, vamos apresentar diante do Senhor, vamos ver quem é que ele vai aceitar. E amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado, basta levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Eles eram líderes da tribo de Ruben. Mas eles disseram: nós não iremos. Moisés mandou chamá-los, eles disseram: não vamos não. Não nos basta nos ter tirado de uma terra onde mandam leite e mel para matarmos no deserto, e ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde mandam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá, que era levita: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. Aí o Senhor vem para julgar, o Senhor vem para dar o veredito, e ele se manifestou em glória. Por murmurar, todo o povo seria destruído se Moisés não intercedesse por ele. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Talvez você fique assim, estupefato com o fato do Senhor dizer: eu vou destruir o povo. Olha, se Deus agir com justiça na minha vida e na sua, não sobrará um só de nós. Se Deus fosse agir com justiça na vida de qualquer pessoa sobre a terra, todos estaríamos no fogo do inferno. É isso que todos nós merecemos, com base na nossa justiça. É por isso que Moisés vai entrar aqui como intercessor, como uma figura de Cristo. Eu disse figura. Alguém que se interpõe, alguém que se coloca no lugar do pecador, e por isso ele é poupado. O Senhor havia dito: afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, outra vez, e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? O Senhor ouviu a oração de Moisés e lhe deu uma ordem. Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá
Datã e Abirão. Eles eram os líderes da rebelião. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. A ordem de Deus foi transmitida ao povo. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Saiam, afastem-se deles. O juízo viria sobre eles somente. O povo fez o que lhe foi ordenado. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. E Moisés profetizou em nome do Senhor, e disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim, não fui eu que fiz, não fui eu que tomei a iniciativa. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, ou seja, a região dos mortos, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. A profecia se cumpriu e os murmuradores morreram. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias e com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. E o que aconteceu com os 250 que queriam ser sacerdotes? Aqui, isso aconteceu com os líderes da rebelião e os outros que os acompanharam na rebelião, que eram 250 levitas. O texto diz, então, é o próximo aí. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso, porque eles não tinham autorização para fazer isso. Tudo começou com murmuração. Um começa murmurando, reclamando, e aquilo vai engrossando. E nós vamos ver, daqui a pouco, que a murmuração, ela é contagiante. O relatório dos espias contagiou todo o povo. Esses líderes que se rebelaram contaminaram outros líderes, contaminaram outras pessoas. Bem, no deserto o povo murmurou muitas vezes, a boca pequena, abertamente, culpando Moisés e Arão pela morte dos murmuradores rebeldes. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Agora Moisés e Arão são culpados porque aqueles homens haviam morrido. Quando é que Moisés podia fazer alguém morrer, senão se o Senhor não fizesse? Como é que a terra podia se abrir e engolir aqueles homens se o Senhor não fizesse? Como é que aqueles 250 homens que estavam oferecendo incenso poderiam, de onde podia vir fogo do céu e queimar todos eles? Vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro,
repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. O Senhor intervém novamente para julgar e falar alguma coisa. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles fizeram a mesma coisa que fizeram anteriormente. Eles se prostraram o rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e põe incenso nele com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Qual o significado do incenso e do incensário? Eu não separei aqui, mas se você quiser depois você pesquisa, no livro de Apocalipse diz que o incenso são o quê? As orações que nós fazemos a Deus. Quando ele pegou o incensário, a figura é de alguém que vai interceder pelo povo. Saiu para interceder pelo povo. Esse o sentido de usar o incensário. Por isso que Moisés disse: pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. As orações e as intercessões simbolizadas através do incensário fariam expiação por meio do povo. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu o incenso e fez propiciação por eles. Naturalmente, terá oferecido aquilo que a lei requeria para que eles pudessem ser perdoados. E o texto diz que Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. E foram 14.700 que morreram naquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés na entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Talvez você fique abismado, que coisa, mas tudo começou em 1 Coríntios capítulo 10, onde nós lemos: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A recomendação é que nós não façamos isso, porque no passado Deus se revelou dessa maneira contra os murmuradores. E se Deus se levantou dessa forma contra os murmuradores, nós não devemos ousar murmurar. A murmuração não agrada a Deus. E olha, gente que murmura é uma má companhia. Quem é que quer estar perto de uma pessoa que vive reclamando? A gente precisa de pessoas que nos levantem, pessoas que nos animem, pessoas que nos encorajem. Não precisamos de pessoas derrotistas, pessimistas, que só pensam no pior, só reclamam, só veem a parte má, a parte ruim. Quando você fala isso, você está trazendo isso para você. Deus disse lá no texto: olha, vocês terão o que vocês disseram que eu os trouxe aqui para destruir vocês no deserto, então vocês vão morrer aqui no deserto. Quando nós falamos, nós estamos chamando. Eu não creio que tudo que você fala acontece, não. Mas quando você fala o que é mal, o diabo vai usar suas palavras, porque você está dando autoridade e legalidade para ele agir na sua vida. Você está pecando contra Deus, você está duvidando de Deus, você está murmurando contra Deus. Isso abre uma janela desse tamanho, uma porta enorme, para que ele entre a sua vida.
Por isso o texto diz: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A razão da advertência quanto à murmuração está no verso 11 de 1 Coríntios 10, 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, essas coisas sobrevieram a eles dessa forma para que ficassem como exemplo para nós de coisas que nós não devemos fazer. E elas foram escritas como advertência para nós. Nós quem? Nós que, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós que lemos estas palavras, nós que temos acesso a estas palavras. Ainda um pouquinho antes de terminar, dissemos que a murmuração contamina. Paulo escreveu aos Coríntios assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? A murmuração contamina. Tudo que é mal contamina. Se você fala o que é bom, faz o que é bom, você contamina para o bem. Mas se o que você fala é mal, é ruim, você contamina para o mal. Gálatas 5, 9 e 10 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido do Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias, algumas versões dizem as más conversações, corrompem os bons costumes. Nós temos que ter muito cuidado com o que ouvimos e temos que ter muito cuidado com o que falamos. Não devemos ouvir murmuradores e nem devemos ser murmuradores. A murmuração é destrutiva. Tiago 3, 2 a 6 diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Fala do poder destruidor da língua e do poder de autodestruição que ela exerce sobre aquele que usa a língua para o mal. Se você fala o mal, se você profetiza o mal, eu não gosto dessa palavra, mas se você é daqueles que vivem falando o mal, você está abrindo espaço para o inimigo na sua vida. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro.
incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O inferno está aí para cutucar cada um de nós com vara curta, para acender essa centelha que ele quer ver pegar fogo. Por isso o perigo de cairmos nesse erro. 1 Coríntios, continuando, o texto diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não diga, ah não, eu não faço isso. Cuidado. Mas não precisamos cair nesse erro. Porque o texto diz: não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, com base nesse texto do que já vimos, podemos concluir. Podemos escolher não cair no pecado da murmuração. Por quê? Porque eu sou melhor que os outros? Porque não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não vai permitir que eu e você sejamos tentados além do que podemos suportar. Pelo contrário, a tentação virá, mas se nós dissermos, eu não quero isso para mim, Deus vai dar o escape, de sorte que você possa suportar. Eu e você tem que escolher. Eu sempre digo o seguinte: a tentação vem, o tempo todo nós somos tentados, mas eu posso, na hora da tentação, dizer: Senhor, não me deixe cair em tentação. E se você diz isso querendo, não vai ter ninguém que vai levar você a fazer o mal. Deus não permitirá que eu e você sejamos tentados além daquilo que podemos suportar, mas juntamente com a tentação proverá livramento, de sorte que possamos suportar. Você pode dizer amém? Amém. Então feche os seus olhos e fale com Deus sobre o que Ele falou com você nessa noite. Você pode tomar uma atitude. Você pode escolher agora não ser mais um murmurador, não ser um queixante contumaz, não ser um reclamador, um lamentador, não ser um murmurador. Você pode dizer: Deus, eu não quero, me ajuda. Peça perdão a Deus por ter murmurado, por ter tantas vezes reclamado da vida, reclamado de N coisas. Não esqueça do que dissemos no início. Sempre que apontamos para alguma pessoa, para algum fato, alguma situação, estamos tentando justificar a nossa culpa. E o que mais precisamos é confessar as nossas culpas e deixá-las por inteiro.